Aquieta minha alma. Uma viagem interior. Página 59. Capítulo 4. Fazendo as pazes comigo. Fazer as pazes comigo para me encontrar. Por que é preciso fazer as pazes? Muitas vezes estamos zangados conosco e nem nos apercebemos. Estamos aborrecidos com a vida, arreliados com as circunstâncias que nos cercam, estamos irritados com tudo que nos sufoca externamente e ainda dizemos que nos asfixia a alma. Então precisamos encontrar um lugar de refúgio, para nos entendermos e equilibrarmos. Esse lugar está dentro de nós. O sábio Salomão já dizia nos seus provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Nota 17. Bíblia Sagrada, Provérbios de Salomão capítulo 4 versículo 23. Dentro de nós está o nosso verdadeiro tesouro. Dentro de nós existe um jardim de refrigério, o nosso porto seguro, e a nossa âncora. Deixo aqui uma adenda para quem gosta de dizer que Jesus é o seu porto seguro e a sua âncora. Pois esse Jesus mora no coração. Então a seta do caminho indica para lá quando precisamos. Deveríamos ir ao nosso porto seguro e fazer as pazes conosco, viajando para dentro de nós. Milton Nascimento, um intérprete e compositor brasileiro, canta uma canção que se chama Eu Caçador de Mim, composição de Sérgio Magrão Sá. Vou colocar aqui uns fragmentos da letra desse poema que me faz refletir sobre a possibilidade de caçar-me por dentro. Caçar é uma modalidade de desporto que requer habilidade. Por vezes o caçador tem de ficar imóvel horas a fio até encontrar a melhor maneira de apanhar a sua presa, e isso requer conhecimento dos hábitos e comportamentos da sua presa. Tem que ficar quieto e em silêncio, focado no alvo para depois dar o tiro certeiro. Necessita de perspicácia, treino, habilidade e manejar tanto armas como técnicas desta atividade. Não é uma tarefa fácil, exige perícia. É um jogo de inteligência e determinação, no exercício maioritariamente singular e individual. É uma atividade solitária, mas que traz consigo, para os que a amam, valor e enriquecimento pessoal. Ser um caçador de si mesmo exige igualmente conhecimento, intuição e destreza. Atente para alguns versos deste poema. Eu, caçador de mim, eu, caçador de mim nada temer, se não o correr da luta nada fazer. Se não esquecer o medo abrir o peito à força numa procura fugir às armadilhas da mata escura longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, identifiquei-me neste caminhar para dentro. Fomos treinados e ensinados a olhar para fora de nós mesmos e não para dentro, por isso temos dificuldade em fazê-lo. Há inclusive quem possa considerar esta tarefa impossível. Nada a fazer senão esquecer o medo e fugir das armadilhas da mata escura. É necessário entrar dentro de si mesmo, avançar sem medo, com determinação e vontade porque a mata é escura e tem armadilhas. A mata, somos nós e a nossa própria história. O nosso consciente está cheio de informações, mas o nosso inconsciente é misterioso e intrigante, tem de ser descoberto por nós. Para tal, é imprescindível vencer o medo do recôndito e ter a ousadia de submergir nessa autodescoberta. A canção também fala, abrir o peito à força numa procura. Isto implica contemplar para dentro no sentido da autodescoberta da própria alma, com determinação e vontade. Como que simbolizando uma presa que está dentro de nós e que necessita ser identificada, reconhecida e subjugada. Outro verso do poema diz, podemos ir longe sonhando, mas onde vamos chegar assim? O longe é do lado de fora, mas o perto está dentro de nós. Temos de olhar para dentro e caçarmos-nos a nós próprios, para irmos mais longe. Nas minhas consultas, é muito comum atender pessoas que falam sobre tudo, mas o meu maior desafio, terminados os desabafos, é levá-las a olhar para dentro de si e descobrir-se a si mesmas. Então devolvo ao paciente aquilo que falou para que ele possa ouvir-se, refletir e encontrar respostas. Não é fácil obter resultados, mas é possível chegar lá, se houver uma determinação pessoal. A minha parte é simplesmente mediar a pessoa, fazê-la encontrar por si própria o seu caminho único. Cabe à pessoa aprender a olhar para dentro, na obviedade das palavras que saíram do seu discurso, da sua narrativa de vida, com a vivência de emoções e sentimentos, e, nesse processo, expor o seu próprio conteúdo interno. Não tendo esta consciência, aguardamos respostas fora, porém, se olharmos para dentro descobriremos que elas se encontram lá dentro. Elas estão lá.
O autoconhecimento e a qualidade de vida emocional é o que se ouve hoje na proposta do coaching e da psicologia positiva. Há também o pacote de autoconhecimento que vem da meditação. Importamos as filosofias zen e budistas orientais sobre a meditação e a introspecção, a fim de nos descobrirmos e alcançarmos qualidade de vida. Nós que nos denominamos cristãos e ocidentais, olhamos, muitas vezes com questionamentos para a meditação. Se ela é boa, por que não a praticamos? Pesquisando o que já foi descoberto sobre a meditação, concluímos: a meditação pode ser definida como uma prática, na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar a sua mente no objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. É o que nos diz a pesquisa, mas como fazer isso? A sua origem remota, ligada aparentemente apenas a tradições orientais, induz-nos em erro de que a meditação veio apenas do budismo, mas tanto o judaísmo, como o cristianismo primitivo, a praticavam. A Bíblia faz referência a Josué, a quem foi dada a chave para ter sucesso na vida. Medita na palavra de dia e de noite para fazeres conforme tudo o que nela está escrito. Nota 18. Bíblia Sagrada, livro de Josué capítulo 1 versículo 8. É o que se fala dentro das igrejas cristãs, tendo como base este versículo e muitos outros sobre meditar na palavra, sendo nós levados durante anos a ruminar versículos bíblicos, ora decorando, ora declarando, ora contemplando sobre as verdades bíblicas e chamamos isso de meditar. Para mim foi revelador quando percebi que se estava a falar de duas coisas distintas, o meditar e a palavra. A palavra para nós cristãos é a Bíblia, que deve ser lida e relida até que entre na chamada memória de longo prazo e faça parte de nós. O meditar é uma prática que nunca aprendemos na essência nem sabemos o que realmente significa. Acredito em meditar na palavra e nunca deixei essa prática, no sentido de ler e refletir sobre ela ou mesmo repeti-la várias vezes, para que haja uma fusão entre a minha maneira de pensar e os princípios e valores bíblicos. Porém, a meditação a que me refiro é outra coisa. É um tipo de prática que conecta o cérebro numa outra frequência e que traz benefícios distintos para a mente e para a alma. É a consciência da meditação que nos remete para a reflexão, numa atitude de olhar para dentro. No entanto, para conseguirmos esse feito, temos de calar tudo o que nos influencia do lado de fora, inclusive informações retidas na mente. Sim, calar as vozes de fora, silenciar os pensamentos, as preocupações, as ansiedades, para esperar e ouvir as respostas internas. Quero deixar bem claro aqui que não estou a fazer apologia de esvaziar a mente. Estou a falar em aquietar a mente. Tomar o controle dos pensamentos. Quando os pensamentos começam a saltar descontrolados ou não, eu apenas digo: espere, não vou pensar sobre isso agora. Agora estou a focar-me internamente. Agora quero calar a minha mente. O apóstolo Paulo fala sobre a mente e os pensamentos como se tratasse de uma guerra. Ele denomina-as, numa das suas cartas aos Coríntios, como armas da nossa milícia, da nossa guerra. A mente pode possuir terríveis fortalezas, que podem ser destruídas por nós mesmos, se for necessário. Paulo afirma também que devemos levar os pensamentos cativos, isto é, dominarmos os nossos pensamentos em vez de sermos escravizados por eles. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nota 19. Bíblia Sagrada, segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5. Isto quer dizer que é possível tomar as rédeas dos nossos próprios pensamentos. Os neurocientistas afirmam que meditar é prestar atenção de um modo diferente e que assim consegue-se alterar conexões, ou seja, ligações da nossa mente. Pesquisas feitas e comprovadas afirmam que a prática da meditação faz bem à saúde, à concentração, à memória e ao estado emocional da pessoa. A pesquisadora Caroline Scluter afirmou: o cérebro é muito responsivo e pode mudar ao longo da vida. Brita Uzel, também pesquisadora, observou alterações no cérebro das pessoas que atestam que a meditação aprimora a capacidade de regular emoções e também de controlar os níveis de estresse. Concluímos assim, que estamos a falar de duas questões diferentes. Meditar no sentido de refletir sobre alguma coisa e meditar no sentido de exercitar a mente a se aquietar. Aprender a meditar requer serenidade, sossego e por vezes desacelerar o ritmo da vida diária. Descobrindo os benefícios da meditação,
penso que deveríamos acomodar essa prática no nosso cotidiano, mesmo que comecemos com apenas 5 minutos por dia. No meio cristão, existe uma prática que se confunde com meditação. Apesar de não ser propriamente meditação, é uma ferramenta muito importante no exercício de aquietar a alma. Essa prática chama-se soaking. Significa mergulhar, imergir, permitir que algo fique abstraído, enquanto imerso. Esta prática começou com grupos de adoração que se embebiam da música, também conhecida como música de oração ou música de adoração imersa, a qual é um subgênero da música cristã, e é comumente usada para repetir canções que são cantadas e tocadas durante a oração contemplativa. Apesar de alguns teólogos cristãos considerarem essa prática como mística, a verdade é que ela nos abstrai do consciente e nos coloca numa dimensão contemplativa. A música é, neste caso, uma importante alavanca na criação de um ambiente propício a uma atmosfera espiritual diferenciada. As frequências das notas musicais e os sons misturados numa harmonia repetitiva proporcionam, sem dúvida, um caminho para a mente poder viajar. É também chamada de espiritualidade contemplativa, e torna-se uma maneira de focar a nossa vida em Deus, através da oração, vivendo com a consciência da presença e do amor de Deus. Segundo o autor John Kirvan, esta espiritualidade contemplativa já foi anteriormente chamada de misticismo cristão. A palavra misticismo pretendia transmitir o sentido de que a humanidade não pode compreender completamente a Deus, que Deus é um mistério. Infelizmente, fundamentalistas e outros cooptaram a palavra misticismo num sentido pejorativo e usam-na para descrever práticas ocultas. Segundo Kirvan, a tradição clássica do misticismo cristão não tem qualquer relação com o paranormal ou oculto, não envolve nenhum conhecimento secreto, adivinhação ou poder especial, antes, pelo contrário, é uma prática bíblica. É 100% cristianismo. O que se denomina como misticismo não é nada mais do que um modo de conhecer a Deus, orientado pelo amor, centrado na experiência direta e imediata da presença de Deus. Em contraste com os esforços das nossas mentes para pensar, capturar e descrever o objeto da nossa crença, numa linguagem clara, de sutileza teológica ou precisão científica. Peri Sanches afirma que um místico é uma pessoa que se apaixonou por Deus. Para quem pratica soaking, esta prática é um modo de vida que faz da consciência da presença divina o contexto modelador, a energia irresistível das nossas vidas. Nota 20. Em práticas psicoterapêuticas. Quando praticamos soaking, contamos com a ajuda da música que nos conduz a uma atitude de contemplação, e facilita o trabalho da mente para entrar no momento de quietude. No entanto, soaking não é meditação. Voltando a falar um pouco mais sobre a questão da meditação e da vida pessoal de cada cristão, acredito que quando paramos e olhamos para dentro de nós, temos um encontro com o nosso espírito. As emoções são latentes na nossa alma, a nossa vontade é perceptível e conseguimos mensurar as nossas atitudes e ações com o intelecto. Quando desenvolvemos a prática da meditação, vamos ao encontro do nosso eu, ou seja, do nosso espírito, quem nós realmente somos. Parece que estamos a falar de subjetividade e não de questões concretas, mas o propósito da meditação não é encontrar respostas, é aprender a aquietar a alma. Talvez por isso muitos têm medo. Medo de pensar que se estão a envolver em coisas ocultas, receio que não seja uma prática cristã aceitável, temor que vão ouvir vozes demoníacas e não de Deus. Enfim, muitas questões podem impedir-nos de meditar e de descobrir os seus benefícios. Retirar a atenção na alma e em todas as questões emocionais e focá-la no espírito, passa por essa quietude, e neste sentido a meditação pode ser seguramente uma boa ferramenta interna. Ana Mendes Ferrell afirma no seu livro Iniquidade que é relativamente fácil criar um sistema religioso de normas e formas que todos possam seguir, porque no fundo muitos têm medo de entrar nos caminhos desconhecidos e intangíveis do espírito, onde não podemos mais controlar o que vai acontecer, nem tão pouco podemos explicar humanamente. Então, é mais fácil descartar o incompreensível do espírito e conduzir a situação à medida que possamos manejá-la. Só vamos saber o que é a meditação quando começarmos a praticá-la. O meu desafio é que comece por apenas alguns minutos no início. Vai ver que quando se sentar confortavelmente e se aquietar, um turbilhão de pensamentos virão à sua mente, por isso a sua primeira lição. O seu primeiro treino será aquietar a mente. Não desista, persista até poder usufruir dos benefícios da meditação. Garanto-lhe que é uma experiência pessoal e única que irá mudar a sua vida para sempre.
Página 71. Imagem. Figueira da Foz, Portugal. Assim ordena Yahvé-Tsaba, o Senhor dos Exércitos, considerai, pois, o vosso passado. Profeta Ageu.